Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Normalmente vídeo que a gente responde alguma dúvida é o vídeo de quarta-feira, mas hoje eu vou trazer esse assunto aqui no vídeo de segunda mesmo, que um assinante acabou perguntando para a gente se hoje ainda seria o momento de investir em ações de dividendos. Né, a gente está vendo aí algumas pessoas na mídia falando que você não deveria investir em empresas de dividendos. Eu acho isso bastante errado e vamos mostrar aqui o motivo disso, tá? Mas, como sempre, eu peço para vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, porque é importante para isso subir e chegar a cada vez mais pessoas. É um pequeno gesto que você vai fazer agora enquanto estiver aparecendo a vinheta e que ajuda muito a gente a continuar produzindo esses vídeos. Então, a gente está indo para a vinheta, não deixa de se inscrever e curtir o vídeo, por favor. Bom, gente, um recado rápido, já estamos aí nos últimos dias de venda do nosso TCP, o treinamento de crescimento patrimonial, aquele treinamento que vai ensinar você a buscar empresas pequenas ou com grande potencial explosivo, seja por qualquer motivo. Então, não deixe de se inscrever no curso, porque já estão aí nos últimos dias de inscrição. E, além disso, tem todo o conteúdo também de fundos de investimentos, que acaba sendo importante também na estratégia geral. Por quê? Porque fundos de investimento também têm esse potencial explosivo em alguns e outros são descorrelacionados. Então, nesse momento, os dois casados acabam tendo um bom retorno, tá? Quando a gente coloca lá na matriz de risco-retorno de Markowitz, fica muito legal nesse período. Bom, vamos falar sobre dividendos, né? O que são dividendos? Eu acho que todo mundo sabe, né? Uma parcela do lucro que a empresa ela opta por distribuir de volta aos acionistas. Algumas vezes essa distribuição tem um valor mínimo já delimitado ali dentro do Estatuto Social, então não é nem que a empresa queira, né? Os diretores, eles são obrigados via estatuto, tem lá um valor mínimo, tá? Mas é exatamente isso. Então, o que a gente precisa ver quando a gente vai saber se vale a pena ou não investir em dividendos? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente precisa entender é o potencial que o dividendo tem de ser um colchão de amortecimento, né? Você já viu, por exemplo, quando você vai num circo? E aí você tem aquela pessoa que anda lá em cima, né, equilibrando, aquele equilibrista, e lá embaixo tem aquela lona, porque se ele cair, você tem ali um amortecimento, ele não bate no chão. Né? O trapezista, a mesma coisa, se ele errar ali no trapézio na hora de passar de um para o outro, ele não cai no chão, ele não se esborracha. Tem lá toda aquela lona de amortecimento também. Tá? E igual em diversas coisas, é importante a gente ter uma segurança nesse sentido, e o dividendo ele funciona exatamente dessa forma, sabe por quê? Vamos imaginar que uma empresa tenha lucro suficiente. Bom, então vamos até botar em números aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou buscar até uma empresa aqui meio fora do radar aqui, tá? E que não é uma empresa que paga muito dividendo, por exemplo. A Dexus Participações, antiga GPC. Tá? Então a gente percebe aqui que a empresa tem 3% de yield. Você vai falar assim, pô, Daniel, tu é maluco? Tu tá falando de uma empresa que, poxa, 3% de yield? Cara, a gente tá falando de um vídeo de dividendos, você é maluco? Aí vamos dar uma olhada aqui primeiro, né? Se ela paga um percentual do lucro, vamos dar uma olhada aqui o lucro dela. O lucro dela em 12 meses é 196 milhões. O lucro por ação dela é R$ 2,10. Então, se ela pagar 25%, que seria o mínimo, por exemplo, 2,10, 25% vai dar 52 centavos. Tira a reserva legal, 50 centavos, tá? Então, ela paga 50 centavos, por exemplo, só que a ação está valendo R$ 9,38. Então, se ela pagar, né? Óbvio que eu estou aqui imaginando, 5 dividido por 9,38, você já está aqui com yield de 5,33%. Então esse é um jeito bem simples, tá? O mais tradicional da gente poder pensar dividendos, ou seja, pensar o yield. O yield ele nada mais é do que
quanto a empresa pagou de dividendos dividido pelo preço da ação. Tá? Só que eu não estou preocupado com o que a empresa já pagou, porque se eu comprar hoje, não interessa o que a empresa já pagou, né? É claro que quando a gente fizer os cálculos aqui, né, para pegar muitas empresas, a gente vai pensar no que já passou. Mas você deveria olhar o prospectivo, você deveria olhar para frente, por isso que é importante fazer uma análise também. Só que empresas de dividendos, a gente vai dar uma olhada aqui, que são empresas que normalmente são mais tradicionais, são empresas que não variam tanto os resultados. Então elas ficam mais fáceis de você prever da seguinte forma: o resultado futuro vai se igualar ao resultado presente ou vai ser parecido com o resultado presente. Então fica melhor para você usar essa premissa. Tá? E aí eu usei aqui a Dexus de propósito, né? Vocês viram aí que nem é um dividendo tão absurdamente grande assim, mas eu usei de propósito porque é uma empresa que saiu de recuperação judicial, acabou de fazer um turnaround, então é uma empresa que também tem as suas oscilações, porque ela acaba sendo impactada pelo setor de construção, então eu peguei isso de propósito, tá? Não para ser recomendação, só para vocês terem uma olhada, para vocês darem uma olhada. Vocês vão ver até que o yield que eu vou mostrar aqui da tabela está maior do que esse projetado da Dexus. Tá? Então, o que eu vou querer mostrar aqui para vocês é o seguinte: existe um índice na bolsa que é o índice de dividendos, que é o IDIV, né? E esse índice de dividendos, se você pegar um período mais longo, você vai ver que ele ganha do Ibovespa. Tá? Por quê? Porque a gente passou por crises recentemente. Então, quando eu falo do colchão de amortecimento, é exatamente isso. Quando eu falo do trapezista, é exatamente isso. O que significa o dividendo? Ele significa um colchão de amortecimento. Né? Por quê? Porque, vamos imaginar agora assim, a Dexus ela pagou 50 centavos. Né? Vamos imaginar que ela paga 50 centavos, ela está R$ 9,30. Aí você fala assim, pô, 5,4, tem um monte de empresa que paga 5,4% de yield. Aí, vamos imaginar que agora a Dexus cai para R$5. Né? Pô, ela caiu pela metade o valor. Aí o yield já passa a ser 10%. Cara, algumas pessoas já vão ficar tentadas a comprar a Dexus. Mas vamos imaginar que depois cai para R$2, por exemplo. E ela vai continuar pagando 50 centavos, porque ela teve lucro para isso. Né? Pelo menos 50 centavos, isso seria o mínimo. Então, 50 centavos de R$ 9,30 dá 5,4%. 50 centavos de R$2, por exemplo, dá 25%. Então, eu, por exemplo, eu tenho certeza que o mercado não vai fazer a ação cair para R$2 se ela continuar com esse patamar de lucro. Porque seria uma loucura ter uma empresa, qualquer que seja ela, com um patamar de dividendo possível de ser distribuído mínimo de 25%. Né? R$2 a gente viu que é o lucro por ação de um ano só. Então, o mercado, ele acaba, né, amortecendo ali, ele acaba que tem um valor mínimo. Você vê que a Taesa, por exemplo, chega a um determinado ponto que ela não cai. Você vê que a Eng Brasil chega a um determinado ponto e ela não cai, ela tem dificuldade de cair. Você vê que a Copel chega a um determinado ponto e ela não cai, ela tem dificuldade de cair. É exatamente por causa disso, porque ela acaba pagando um dividendo tão interessante que é difícil cair de um determinado valor. Isso é o colchão de amortecimento. Então, a gente tem agora juntando tudo, a gente tem o índice de dividendos, que são exatamente essas empresas que estão aqui, tá? Não são muitas, até é um dos índices que tem menos ativos, 41 ativos. O Imob tem menos do que isso, mas enfim, é um dos índices que tem menos ativos. Você pensar o índice de small cap que tem mais de 120, né? Aqui a gente tem 41 ativos só. Aqui a gente tem o yield de cada um dos anos desses ativos. Esses ativos aqui pagaram esse tipo de valor pelo preço da ação da época, tá? Porque aqui do lado eu tenho o valor de mercado também de cada uma dessas empresas, tá? Então tem aqui Bradespar, olha quantas empresas tem de energia elétrica, né? Ó, Copel, Transmissão Paulista, ó, já são 3. CPFL 4. Né? Se eu botar ainda saneamento também para juntar tudo, utilidades domésticas, né? Copasa 5, Taesa 6, CESP 7, né? CEMIG 8, Eletrobras 9, né? Outra Eletrobras 10, Energias do Brasil 11, outra CEMIG 12, Sanepar Utilities 13,
né? E Eng Brasil, 14. Então, quer dizer, de 42, 14 são empresas de energia elétrica ou saneamento. Se eu jogar bancos aqui, vai dar mais ainda. Então, esse aqui é um índice que ele acaba tendo um pouquinhozinho de empresa de commodity ou cíclica, mas a maioria é bancos, elétrica e saneamento, tá? Bancos e utilities. Então, isso é esse gráfico, esse índice. E aí eu peguei aqui ó, e peguei a mediana, né? Não peguei a média porque, tipo, 117% aqui da Bradespar vai puxar a média para cima. E pode ter isso em outros anos também. Então eu peguei a mediana aqui, ó, mediana de 8%. 4,2 ano passado, 5,1, 6,3, 4,3 e etc. Tá? A gente percebe aqui que a média desses anos todos aqui é de 5,4%. Tá? E com o desvio padrão para cima ou para baixo, dá 6,63 e 4,17. Então eu consegui montar esse gráfico daqui de baixo. Esse gráfico daqui de baixo mostra muita coisa. Tá? Ele mostra, por exemplo, que hoje é o único momento dos últimos 10 anos que está tão distante da média a ponto de estar acima de um desvio padrão. E se eu botasse 2 desvios padrões, estaria acima também, porque seria 6,63 mais 1,26, que dá 7,86. E agora a gente está com dividend yield de 8, né? Então a gente estaria acima de 2 desvios padrões. Por outro lado, a gente tem empresas que não pagaram dividendo em 2020 porque ficaram com medo e acabaram pagando um pouco mais em 2021. Então isso também precisa entrar na conta. Tá? Então pode ser que esse 8% não seja exatamente o valor atual, mas provavelmente deve ser uns 7%, porque a gente teve também aumento de lucros e a gente já mostrou muito sobre isso nas lives do TCP. Então, a gente tem aqui que sim, respondendo a dúvida lá do assinante, é um momento ímpar, é um momento muito bom para você investir em dividendos. Por quê? Porque nesse patamar aqui de yield, dificilmente essas ações vão cair tanto assim. Tá? Mesmo que o índice caia 30% o Ibovespa, dificilmente o índice de dividendos vai cair mais do que 15%, por exemplo. Por quê? Porque cair mais do que 15% vai significar esse yield aqui de 8 ir para 9,3, 9,4, 9,5. Tá? Salvo se tiver aí uma queda de lucro que jogue esse yield para baixo depois nos outros anos, abaixando o dividendo. Mas apenas por causa de problemas eleitorais, problemas externos e etc., jogaria isso aqui para um número tão alto, mas tão alto em termos de média, que não chega, tá? A coisa não fecha. Tá? Se a gente parar para pensar de outra forma, que eu gosto também quando a gente pensa em dividendo, é o seguinte... vamos imaginar que as empresas elas vão subir e vão crescer de acordo com a inflação, para a gente se aproximar de um título público. E o valor do cupom de juros é o dividendo que ela paga. Então hoje é como se você tivesse com IPCA mais 8, por exemplo, por causa desse dividendo. É claro que as empresas crescem mais do que a inflação, em média. Né? Então, mesmo que a gente pense dessa forma, a gente estaria hoje comprando um título de inflação mais 8. Então, sei lá, se o título público subir para IPCA mais 6,5, né, ao invés de IPCA mais 5,5 agora, talvez isso aqui poderia subir, mas não vai subir tanto assim. Né? E aí o Ibovespa cairia mais. Ele serve como uma proteção e, por outro lado, também você vai acabar recebendo um valor de dividendos importante nessas ações aqui, que vão acabar te possibilitando, né, ter novos aportes e aportes grandes. Tá? Um aporte de 8% aqui do valor da carteira é bastante interessante. Né? É bastante interessante, principalmente para quem tem carteiras grandes. Mas por que chegou nesse yield tão alto de 8%? Porque a gente vê aqui que, diferente do Ibovespa, esse índice aqui chegou na máxima dele em 2019, em 2020 ele caiu e em 2021 ele caiu. Então a pessoa que tem um framing pequeno, quer dizer, a pessoa que entrou na bolsa há pouco tempo ou que olha a curto prazo, ela olha o Ibovespa, olha o dividendos e ela fala assim, poxa, o índice de dividendos só cai. Muito chato, não quero comprar o índice de dividendos. E ela esquece de analisar o todo. Olha como em 2014, 2013, em plena crise,
a gente teve um índice que não caía mais, cara, que ele não conseguia. Aí 2015 teve realmente uma situação muito difícil no país e ele caiu. Mas caiu muito menos do que o Ibovespa. Eu acho que qualquer pessoa que já conheça aí um pouquinho do gráfico do Ibovespa sabe que é bem diferente desse, né? Ele se sustentou muito. Então, o índice de dividendos ele é muito bom para períodos de crise. Então, se você acha que o Ibovespa vai cair muito com esse yield atual de 8%, já seria um ótimo ponto de compra desse IDIV, né? E vale a pena a gente mostrar aqui que em 2015, por exemplo, depois de toda aquela queda, ele bateu 6% aqui, né? Em 2018, com a alta toda de lucro, deu 6,3%. E aí vocês viram o que aconteceu em 2019, né? Em 2019 cresceu 32% a bolsa, né? Por quê? Porque esse yield aqui de 6,3 ele não sustenta, né? Então é um grande momento para investir em empresas de dividendos, sim, e é um grande momento para se investir em empresas small caps, como a gente mostrou no TCP. Small caps, claro que vão ser mais voláteis, mas também se subir vai subir muito mais. Só aqui você consegue juntar os dois, tá? Por isso que a gente também tá de olho aí para fazer o TCP nesse momento, porque a gente quer sim ajudar as pessoas nesse momento. E se você ainda não entrou lá no TCP, não deixe de clicar aí embaixo no link da descrição, tem todas as informações. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.